Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam bem-vindos a esse encontro. Nosso encontro, o encontro de vocês também, né? O Evangelho no Lar, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. Então, estamos começando exatamente para falar sobre os ensinamentos de Jesus. Tem coisa melhor? Não tem. Podemos aqui exatamente reproduzir alguma coisa que Jesus nos ensinou e temos a oportunidade de colocar isso em prática. Então, sejam todos bem-vindos. Recadinho rapidinho, estamos em todas as mídias sociais. Então, se você curte, se você acompanha a gente, deixe o seu like e também reproduza para as outras pessoas dos seus grupos todos os nossos conteúdos. O nosso conteúdo é muito recheado. Tem oração, tem ali as mensagens, tem ali muita coisa legal. Estamos no Spotify, né, Daniel? Sim. Estamos no Spotify, site. Então, vão ali, né? Como é que a gente faz o Evangelho no Lar? Entra no nosso site ali e você vai ver exatamente ali um modelinho ali para a gente poder, para que você possa se conduzir. Mas fique à vontade, ok? O que é necessário para você fazer o Evangelho no Lar? Existem pessoas de boa vontade, de bom coração, e se não forem também não tem nenhum tipo de problema. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, é o que a gente utiliza toda quarta-feira no Evangelho no Lar. Mas se você tiver um livro que fale sobre Deus, tranquilamente, ok? Faça uma leitura e façam as pessoas participarem com os seus comentários a respeito. É muito importante que as pessoas deem a sua opinião a respeito. A nossa opinião é válida, com toda certeza, mas nada também como você respeitar as opiniões das pessoas. Então participe com a gente aí. Então lá no nosso site você vai encontrar ali o roteirinho. Aí embaixo, no YouTube, você vai ver hoje o nosso tema de hoje. Qual que é o nosso tema de hoje? Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a leitura dos itens de 1 a 4. Item 1 a 4, que diz assim, perdoai para que Deus vos perdoe. Vamos falar sobre o perdão, da necessidade de a gente perdoar, ok? Participarão hoje desse nosso encontro o Ricardo, que ajudará a gente aí nos comentários, e o Daniel também fará. Boa noite. Ok? Então a gente agradece muito aí. Vamos iniciar com a nossa prece inicial, que será feita pelo Ricardo. Então nós vamos nesse instante buscar a nossa harmonia interior. Vamos buscar o equilíbrio de todo o nosso ambiente. Recebendo nossos queridos amigos, companheiros, benfeitores do Evangelho no Lar, que se fazem presente entre nós. Que possamos todos juntos nos darmos as mãos para receber a luz de Jesus, nosso Mestre, adentrando ao nosso ambiente, limpando todo este local, trazendo paz, equilíbrio, harmonia. E neste momento, nesta paz, nesta harmonia, nesse clima que se faz, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e te agradecer, Pai, a oportunidade da vida e a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, buscando o nosso aprendizado e o nosso aperfeiçoamento, corrigindo os nossos erros. E com a prece, iniciamos o Evangelho da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra e no céu.
Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim que perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Esqueci, meu nome é Paulo e eu farei a condição da noite, ok? E o Ricardo e o Daniel já foram apresentados. Então a leitura será feita pelo Daniel. Vamos lá. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21, 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque, se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Pois é, bem à baila novamente essa questão do perdão, né? A gente aqui fala tanto em perdão, né, Daniel? Ricardo, eu estava fazendo uma pesquisa e, na verdade, esses 70 vezes 7 vezes é de uma expressão hebraica, né, que Jesus utilizou. Esses números significam perdoar indefinitivamente. É infinito, né? Você deve perdoar sempre. Então, se Jesus disse que a gente deve perdoar sempre, quem somos nós para dizer o contrário? E aí eu trago para a discussão da gente, e aí disse no texto, né, Daniel, né, Ricardo, que o perdão é só para almas nobres. Mas almas nobres que perdoam sempre. Nós estamos perto dessas almas nobres? É uma pergunta que eu já lanço para a gente aqui discutir exatamente, né? Sei que eu faço pergunta, viu, Daniel? Não, mas Mas a gente faz também para vocês que estão do outro lado aí. é a reflexão, o evangelho é a reflexão. Isso, que vocês também reflitam sobre essa questão da leitura. A leitura é muito clara. Jesus pede para que a gente perdoe sempre. A gente faz isso, então é o que nós vamos hoje bater um papo a respeito. Eu acredito que estamos no caminho da elevação, né, no caminho desse enobrecimento com o ensinamento que Jesus nos dá. Na fase que nos encontramos, nós temos essa dificuldade e não agir de forma natural perante essa. É o esforço diário nesse sentido, até que o perdão se torne natural para nós. Eu vejo dessa forma. Né? A interpretação que eu faço do texto de hoje é isso. Perdão. É o esforço que nós fazemos diariamente, que temos que fazer, para tornar o perdão algo natural. Porque quando ele fala que o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, então assim, nós estamos nesse caminho de elevação. Então é na rotina, no dia a dia, que a gente vai criando esse hábito de perdoar para que isso se torne natural.
Uma coisa natural. Natural. Que sai naturalmente. Sai naturalmente. Não Com uma forçado. caridade, com uma caridade, não esperar nada em troca. Né? Ele está falando exatamente, perdoai para que Deus vos perdoe. É o mesmo princípio da caridade. É a naturalidade. Né? Então, ser natural. Não, você não me deve nada, porque eu te perdoo, está perdoado. Olha, o Pai Nosso, o Ricardo fez o Pai Nosso, na interpretação, né? Perdoe os nossos pecados, assim como eu perdoo os pecados alheios, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoa os devedores. O entendimento é o mesmo. Dentro do que o Daniel está falando, Ricardo, eu vi um texto que diz assim, que ele é muito legal, né? Diz assim, que perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal. Perdoar não significa esquecer ou tolerar o mal, mas é um ato de amor, compaixão e misericórdia para com o nosso semelhante. Porque na realidade, o que acontece? Eu tenho para mim que sempre que eu leio uma lição do Evangelho, o primeiro que eu tenho que colocar ela em prática é em mim. Então, toda vez que é difícil para a gente perdoar, sim, é óbvio que nós temos o nosso orgulho muito enraizado ainda e muito latente dentro de nós. Muitas vezes é por causa do orgulho que realmente a gente não... Com certeza, o orgulho nos impede de fazermos muitas coisas boas. Inclusive perdoar. Principalmente perdoar. Porque, afinal de contas, perdoar significa esquecer algo que te fez mal. Você nunca vai perdoar alguém que te fez bem. Então, a gente só vai perdoar alguma coisa que nos marcou negativamente. Mas aí, tudo bem. Como que nós agimos no nosso dia a dia? Nós também não somos, na nossa correria, nas nossas atribulações, quantas vezes que nós também damos uma resposta às vezes atravessada, quantas vezes que nós, às vezes, não damos uma atenção para alguém que nos pede, quantas vezes nós até cometemos injustiças pequenas ou grandes, o tamanho não diminui a pena. Certo? Então não é porque, mas esse pecado dele foi um pecadinho, não tem, sabe? Ou você faz o bem ou você não faz o bem. Então, quando eu tenho para mim que assim, quando nós começamos a nos policiar, porque quando você toma para si e você começa a se policiar, você começa a se preocupar com as suas ações, com a sua forma de pensar, com a sua forma de reagir, você automaticamente ignora muitas vezes coisas que passam pela vida da gente, que são, às vezes a pessoa te fala uma coisa no momento, se você estiver prestando atenção naquilo que ela está te falando, isso me ofendeu. E muitas vezes ela falou e você nem sequer deu atenção. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar primeiro em crescer. Nós temos que nos preocupar primeiro nas nossas ações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Quando nós passamos, é aquela história, né? Você está sem problema, você está precisando de problema para você poder parar de cuidar do problema dos outros. Então tem muito para mim isso aí. Quando a pessoa que cuida muito do problema dos outros é porque ela está sem problema. Se ela tiver com problema, ela ignora o que está à volta dela, né? Mas a questão que a gente está colocando aqui, e aí também quem está nos vendo e ouvindo, deve ter uma situação dessa, né? Poxa vida, eu tenho um caso parecido que eu não consigo perdoar tal pessoa. Ou eu perdoo essa pessoa. Se o problema é exatamente você falar com essa pessoa, o perdão em pensamento, ele tem a validade também. Mas será que a pessoa vai me perdoar? Bom, mas aí já não é problema nosso. Você pode até dar o perdão. Eu perdoo essa pessoa por tudo que ela me fez. Enfim, a gente está aqui dizendo algumas formas. Se a pessoa vai perdoar você, aí já não é um problema seu. Sim. Então, a gente pode também fazer o perdão através de um pensamento, através de uma oração para as pessoas? Dúvida, porque, como dizia Chico, você orando por aqueles que você tem uma inimizade ou algum desafeto, você orando por eles, a ação da prece primeiro vai agir onde? Naquele que faz a prece. Sim. Então, é de extrema importância. Eu acho que isso
E eu queria voltar um pouquinho aqui, Sim, vamos lá. que o Ricardo falou do esquecimento das ofensas, e eu concordo com essa linha de raciocínio, porque nessa fase de elevação que nós nos encontramos, no caminho desse progresso que nos encontramos, por que ele fala que o esquecimento das ofensas? Porque tudo aquilo que nos ofende está ligado a um sentimento ruim. Sim. Então, quando alguém nos ofende, o que vem a nós? O revanchismo, Sem dúvida. o troco daquela ofensa, então, o rancor, o ódio. Todos os sentimentos. Então, por isso que ele fala para você esquecer. Porque se nós conseguirmos até lembrar da atitude, mas sem esboçar qualquer sentimento maligno, já é um grande progresso. Você saber que a pessoa te prejudicou, que te fez mal, mas você não ter esse sentimento odioso, a gente já acredita que caminhou. E a consequência disso, então, é o quê? O perdão. É alívio. Perdoa. O perdão, então, tem um sintoma de alívio. Você tira aquele peso de si. E todos esses rancores, ódio, esses contextos de sentimentos baixos, eles se vão quando você perdoa. Sim. É só fazer um teste, né? Mas é aí que se está, você né, faz Paulo? um teste. Para perdoar, você precisa limpar esse sentimento. Totalmente. Porque não adianta, aqui o que ele está falando não é o perdão da boca para fora. Sim. Não, do coração. Tem que ser aquele o perdão... O perdão, Sim. perdoa. Por isso que ele fala, perdoa e esquece. Incondicional. Volta para trás. Incondicional. E se você quiser voltar para trás, no sentido de relembrar a situação, que aquilo não te cause angústia, no sentido de rancor, de querer revanchismo. Sim. Tá tolerado, tá passado. Mas só que eu também acho que, assim, o que acontece? Essa preocupação de querer resolver uma situação que, de certa maneira, como você colocou, às vezes a pessoa tem um problema com alguém e ela não consegue perdoar. É tão importante assim, realmente, nesse momento, onde que nós buscamos o nosso acerto. Será que é tão importante realmente você se desgastar com isso? Ou talvez seja mais importante, aí pegando esse gancho do esquecimento, quando você esquece daquela ação, automaticamente você está colocando uma sementinha dentro de você do perdão. Porque quando eu esqueço que aquela pessoa me fez algo de ruim, de certa maneira, eu estou iniciando um processo de perdão. Porque o que acontece? Aquilo que hoje me incomoda tanto, em eu esquecendo, isso vai cair no passado e com a minha mudança da minha forma de pensar, automaticamente eu mesmo vou tomar consciência de que aquilo nem foi tão importante assim. Não, perfeito. Então não adianta a gente ficar preocupado hoje, é a minha forma de pensar. Eu não tenho que me preocupar hoje em sair perdoando aquelas pessoas com as quais eu tenho diferença. Não, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, eu tenho que mudar a minha forma de ver as coisas, para que, em função dessa minha mudança, eu consiga ter o esquecimento, eu consiga chegar um dia e eu chegar a pessoa assim, olha, nem foi tão importante aquilo que aconteceu. Então, individualmente, eu estou te perdoando. Se for bom para você que você escute de minha boca que eu estou te perdoando, tudo bem, eu estou te perdoando. Mas isso já está lá dentro da gente. O importante é estar esse sentimento dentro de nós primeiro. Isso tirar essa carga dentro da gente. É uma constante. Mas daí eu gostaria até de ir para um outro parágrafo, para a gente já começar a finalizar o nosso encontro. Diz assim, né, que se você não for condenado pelos homens, você será por Deus. Nós entendemos que Deus não condena ninguém, não é verdade? Então, se você não consegue perdoar as pessoas, como está no texto, né, Deus também não irá te perdoar. Será mais a nível de consciência? Sem dúvida. A gente, ela nos acusa. Isso, Paulo, é o que é uma coisa é a lei divina. A lei divina. Porque eu sei tudo na minha cabeça, Daniel, sem querer te cortar, Ricardo. Eu sei tudo aqui que está guardado, os meus rancores, os meus ódios, quem eu não gosto, está tudo aqui na minha cachola, não está? Sim. Então, na verdade, Deus não vai punir. A autopunição vem da gente mesmo por você nunca ter perdoado tal pessoa. É isso da lei divina.
É uma lei. Não, é próximo como a si mesmo. Nós estamos num processo de ajuste, não estamos? Nós estamos num processo de correção, não estamos? Sim. Então, qual seja essa punição que, no caso, está sendo colocada? Não é uma punição de Deus. Não, Você, de certa maneira, isso que você hoje não faz, em algum momento você vai ter que fazer. E essa punição, o que é mais, o que é pior para uma pessoa de simplesmente ela saber que o processo não acaba aqui. Esse mal que eu te fiz, ele um dia terá que ser reparado por quem? Se fui eu que te fiz, eu vou ter que reparar. Tem que ser reparado. A minha punição é ter que reparar o mal que eu fiz. Mas aqui, enquanto você está aqui, eu acho. Não, mas isso é o que ele quer dizer. Você pode voltar. Se eu não estou... A vida não está aqui. Mas eu tenho que fazer um esforço para que isso... A gente tem que entender também que as pessoas que estão vendo, que isso não significa que a Deus para uma próxima encarnação. Não. Nós temos que fazer esse esforço porque a oportunidade sua, ela está aqui. Nós vamos pensar na espiritualidade. Por isso que o processo, ele é imediato. Por isso que você precisa se preocupar hoje e muito mais em se autocorrigir do que corrigir os outros. Sim. Por isso que você não pode ficar preocupado em buscar perdão de quem te ofendeu, do quem está em volta, se você continua sendo uma pessoa cheia, carregada de erros e crédito cada um. Até porque a gente não sabe quando é que nós vamos chegar aqui. Sim. Qual é o tempo nosso ainda de vida, na vida física, para que a gente possa colocar isso em prática. Nosso tempo de vida é a eternidade. Não, entendi, mas na matéria física, a gente tem essas oportunidades. de ajuste de reajuste agora é aqui, nesse momento. E se eu quiser agora, vai ser na próxima. Ou numa outra. Não, mas é por isso que a gente tem que entender que o Evangelho, quando fala disso, é um texto que a gente poderia aqui conversar muito mais tempo. É o momento agora ou você vai deixar para uma próxima encarnação? A gente não sabe exatamente. Então, vamos aproveitar que nós estamos aqui hoje e fazer os devidos ajustes hoje que estão presentes na nossa vida. Sim. Né? Bom, gente, é um assunto muito legal, ele é instigante, né? Ele nos leva exatamente a uma série de conversas, controvérsias, né? E aí é que está você aí que está nos vendo e nos ouvindo, para que vocês também façam as suas reflexões a respeito, concordem ou não concordem, né? Então a gente vai pedir novamente aí que vocês visitem a nossa página lá e deixem lá seus comentários. É muito importante a sua opinião a respeito do tema, tá bem? Então nós vamos agora fazer a vibração final, será feita pelo Daniel. Vamos, nesse momento, manter o pensamento elevado a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que nos conforta e nos consola. Nesse momento de lucidez, onde fazemos a reflexão acerca do perdão, o nosso tema discutido através do Evangelho, e pedir a Deus o discernimento, a clareza de entendimento da leitura de hoje, para que no nosso dia a dia nós interpretemos as ações alheias da melhor maneira possível, para que assim a gente tenha condição de perdoar mais facilmente, de tolerar, de ser pacientes, no sentido da paciência, da compreensão alheia, entender que nós também erramos e, com isso, ser indulgentes, ou seja, aceitar que os outros também errem e, consequentemente, perdoar-lhes da mesma maneira que nós queremos ser perdoados. Agradecer a Deus por essa oportunidade de entendimento, de aprendizado. Agradecer a Jesus por nos conceder a oração que Ele mesmo nos ensinou, onde diz que nós devemos perdoar as dívidas, perdoar os pecados alheios, para que nós também sejamos perdoados. É nesse sentido de gratidão por esse aprendizado, por esse entendimento, e que nos acrescenta que a bondade é da mesma forma. Quanto fizermos bondade, essa bondade para nós retornará. Se seguirmos caminho adverso, é isso que também vai nos retornar. Então que tenhamos essa lucidez, essa luz amiga da espiritualidade amparadora, sempre nos confortando, nos consolando, e que peçamos essa ajuda no nosso dia a dia, como já fazemos, para que não criemos mais débitos do que já viemos aqui para resgatar. Sabemos e entendemos já que a vida não é um mar de sofrimento, mas como já aprendemos também que é um grande educandário,
A Terra é uma grande escola onde nós, como os alunos, estamos nessa seara de aprendizado. E agradecemos por isso também. Pedimos também agora pelos nossos amigos que nos ouvem, nos assistem através das ondas da internet, pelos que estão aqui conosco, que Deus os abençoe, que Jesus os ampare sempre, para que tenhamos todo esse discernimento que discorremos até agora. Pedimos também por aquelas pessoas que sofrem por conta de uma enfermidade, por uma pessoa que se encontra num leito hospitalar, ou aquelas pessoas que estão sofrendo num hospital, que sejam amparadas pelos socorristas da espiritualidade, da ala médica, por aquelas famílias que sofrem pela falta de um perdão, pela falta da compreensão, pela desarmonia que possa ali existir, seja por conta das necessidades financeiras, seja por conta da ausência de um emprego, seja por conta das desavenças familiares, que a luz divina clareie todas essas cabeças, essas mentes, para que se elucidem, para que busquem a verdade no sentido da palavra do Cristo e se reconciliem, se harmonizem e se aceitem o perdão, tolerando e entendendo sempre a lei divina, que é isso o nosso grande aprendizado. E agradecer por essa semana que está discorrendo, essa semana que vem acontecendo, agradecer também pelos momentos difíceis, pois é através deles que nós caminhamos nesse sentido do entendimento, da compreensão. Nós vamos sempre aprendendo cada dia e que isso se torne natural, essa compreensão do aprendizado que se faz necessário no plano que nos encontramos. Agradecidos por tudo isso e repletos de amor e sendo pacíficos de coração e pensamento, pedimos uma semana de muita luz, de muita tranquilidade, de muita harmonia para todos nós. Que Jesus nos ampare, que Deus nos ilumine e que Mãe Maria nos abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós agradecemos e só lembrando que nós temos um visitante ilustre aqui todas as quartas-feiras aqui no nosso canal, na nossa palestra. Ele se chama Scott. É um cachorro muito agradável, que sempre nos faz companhia, né? É um filho de Deus também, e a gente agradece muito também a participação dele, tá bom? Agradecemos a todos vocês, né, por esse aprendizado, e que tudo que foi falado aqui sirva, na verdade, como reflexão, não como discussão, né, mas sim como aprendizado para que a gente possa levar sempre. Nos ligue, marque o nosso WhatsApp, né? Entre em contato com a gente para dar suas opiniões a respeito. E agradecemos muito a Deus, agradecemos a Jesus, a espiritualidade que sempre está com a sua luz perante esse pequeno espaço cristão, né? E que todos possam ter uma excelente noite e uma excelente semana. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.